Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso primeiro devocional do ano de 2026, para a honra e glória do Senhor. Começamos aqui esta manhã com mais uma palavra de Deus aos nossos corações, para que ela sirva como um direcionador, um balizador do Senhor sobre as nossas vidas. Quero começar esse ano com um texto, uma parte, um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, o seu discípulo, onde ele traz umas instruções preciosas, primariamente para a vida de Timóteo, mas facilmente aplicadas sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto da sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Portanto, não se envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Irmãos, é comum a gente, nessa fase, nessa época do ano, ter as nossas listas de sonhos, metas, objetivos, desenvolvermos aquelas quadro de sonhos que as pessoas fazem hoje em dia aí, e por muitas vezes nós colocamos várias coisas ali, e por vezes as coisas eternas elas não estão contidas. Nós queremos muito realizar e gastar e dedicar a nossa força, a nossa energia vital ao desenvolvimento das coisas aqui nessa terra, e por vezes as coisas eternas e do eterno elas vão ficando cada vez mais para lados mais periféricos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, um pouco mais afastado. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo aqui, ele lembra que existia algo que o Senhor havia entregue sobre a vida dele. E esse algo não era algo pouco, pequeno, algo descartável. Ele diz assim, ó: por este motivo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Portanto, não se envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O Senhor entrega algo a Timóteo. Claro que muitas outras habilidades assim foram entregues a ele, tanto que ele ficou pastoreando a igreja de Éfeso, uma grande igreja, num excelente local, um local onde a economia era muito forte, onde as pessoas não se sentiam desejosas em seguir o Senhor Jesus, porque tinham ausência das carências, eles não precisavam de nada físico, por isso era uma obra tão difícil de ser tocada, e esse Timóteo foi colocado lá. Mas Deus encheu Timóteo de várias coisas, Deus colocou sobre Timóteo várias habilidades, capacidades. Mas essas questões que o Espírito deu para Timóteo são questões pessoais, são questões internas, para que ele pudesse fluir dentro daquilo que Deus havia instituído sobre a sua vida naquele local, naquela cidade chamada Éfeso. Nós precisamos aprender, meus irmãos, neste ano, logo no início dele, a priorizarmos as coisas eternas, a não sonegarmos as coisas que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Se existe uma capacitação, uma série de habilidades sendo colocadas sobre a sua, sobre a minha vida, isso tudo precisa tocar também no âmbito das coisas eternas. Nós não podemos nos envergonhar de falar ou de fazer essas coisas. A vergonha fala sobre retrairmos algo que de alguma forma Deus liberou sobre as nossas vidas. Por vezes nós queremos fluir em tantas áreas das nossas vidas, mas nós não percebemos que a primeira parte dela é a parte espiritual, e assim nós devemos priorizar. Não estou falando para você ser negligente nas coisas do dia a dia, no seu trabalho, com seus afazeres familiares, não. Essa conversa não é sobre isso, mas sobre valorizarmos. Eu acredito que esse dia 1º de janeiro de 2026 é um excelente dia para nós fazermos algumas reflexões, para ver se nós estamos retraindo, nos envergonhando diante daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Lembrarmos que diante deste envergonhar-se, retrair-se, que também é um dos significados dessa palavra no original, no grego, o Senhor ele coloca esse espírito sobre as nossas vidas. Esse espírito não de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Nessa versão que eu estou lendo aqui, uma Bíblia do meu pai, que eu esqueci a minha em Joinville, de uma mente sã, de uma mente equilibrada diante de todas as coisas, para nós nos lembrarmos que Ele nos chamou para uma santa vocação não segundo as nossas obras daqui da terra, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Veja bem, as nossas obras, os nossos afazeres aqui na Terra, elas vão muito além do nosso dia a dia, de acordar com o despertador às 4, às 5, às 6 da manhã, levantarmos com toda a força, com toda a nossa dedicação para corrermos atrás daquilo que de alguma forma nós temos como objetivo aqui nessa Terra. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos objetivos, ou melhor, deveríamos ter objetivos que transcendem o físico, transcendem o tempo presente, toquem definitivamente a eternidade. Então este é o convite que eu tenho a fazer a você com essa mensagem nesta manhã, que você sim dedique-se às coisas que o Senhor ele colocou sobre você, colocou como missão aqui nessa Terra, mas não esqueça que a preciosidade está nas coisas espirituais. Não se envergonhe daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não enterre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixe isso de lado. Avance. Vá em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Existe um espírito de encorajamento que Deus coloca sobre você, não um espírito de medo, como está sendo colocado aqui, mas desperta o dom de Deus que há em você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui mais uma vez gratos, Senhor,
por começarmos agora, desta vez, o ano, meditando na Tua Palavra, Senhor, recebendo uma porção daquilo que o Senhor tem, Senhor, das sagradas e eternas Escrituras, Pai. Hoje falamos sobre um posicionamento que devemos ter, de não focarmos somente nas coisas aqui dessa terra, mas darmos a prioridade às coisas eternas, que nós não nos envergonhemos, Senhor, de falar do Senhor Jesus, de proclamar aquilo que fala sobre as coisas eternas, mas que nós nos apropriemos deste espírito de medição, de moderação, desse espírito de poder que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, para que nós possamos avançar, não somente aqui na terra, mas nas coisas que são conectadas, estão ligadas com a eternidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que neste ano seja diferente de todos os outros anos que assim nós já vivemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, que Deus abençoe poderosamente o seu ano, que você e sua casa possam avançar e prosperar muito além das coisas físicas. Que o Senhor te abençoe.